Café, água, banheiro, intervalo, acabou. Hoje você nem sabe. Não começou a gravar não, né? O estudo que eu estava fazendo, sentei para estudar, olha aqui. Uma parte é dessa e outra parte é dessa. Nada é por acaso. Ai, ai. Coincidências não existem. Não mesmo. Tudo é certinho. Então vamos começar, gente? Vamos estudar o livro Parábolas e Ensinos de Jesus. Hoje é o dia dos ensinos da segunda parte. E amanhã é o ensino da primeira parte, que são as parábolas deste maravilhoso livro de Cairbar Schutel. E antes de entrarmos no capítulo Imortalidade de Religião, nós vamos fazer a nossa prece para iniciarmos tranquilas o nosso estudo de hoje, tá? Pai amado, de infinita bondade, misericórdia e justiça, estamos com o coração em festa ao nos depararmos com esses estudos maravilhosos que têm nos orientado tanto, dirigido nossos passos. Gratos estamos, Senhor, por esse Evangelho, por nosso Mestre Jesus. Gratos estamos, Jesus, por sua companhia constante. Abençoe, Senhor, todos nós que aqui estamos no estudo, e mais esse estudo, para que possamos abrir as nossas mentes e receber esses ensinamentos como verdades, como esclarecimentos, como oportunidades de crescermos. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai querido. Esteja conosco hoje e sempre. Então, iniciando o capítulo Imortalidade e Religião, nós vamos a Mateus, no capítulo 16, nos versículos de 13 a 20, onde ele nos conta o que aconteceu nessa passagem de Jesus, né? Onde Jesus ia, o que ele falava. Indo Jesus para as bandas de Cesareia e de Filipe, Cesareia de Filipe. Parece que eram duas Cesareias, né? Uma dessas é de Filipe. Perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? Responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que sou eu? Respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E disse-lhe Jesus: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares sobre a terra será ligado nos céus. E o que desligares sobre a terra será desligado nos céus. Então
ordenou a seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Então, iniciando essa passagem, esse estudo do texto de Cairbar, ele diz assim: a religião está para a imortalidade como o corpo para a alma. Não há corpo sem alma, nem pode haver religião sem imortalidade. Por isso, todas as religiões, e ele coloca aí entre aspas, que em vez de acoroçoarem, agridem e negam os fenômenos, os efeitos da imortalidade, não passam de espectros, de fantasmas cobertos com o manto da religião, mas que, na verdade, são sombras de misticismo que se esvaem aos primeiros clarões da verdade. Então, amiga, a gente... Denise, boa noite. Você desculpa interrompê-la, mas eu não estou aqui me perdi, não sei em que capítulo está. Estamos na segunda parte, né? O título é Imortalidade e Religião. Ok? Denise, no meu livro é 194. O seu é 194. Obrigada, o meu, querida. O meu é na 221. Ok, então vamos lá. Eu li a parte de Mateus, Obrigada, tá, Inês? Tá bom, Inês? Achei. Eu li Ok, vamos lá. E li também o primeiro parágrafo. A religião está para a imortalidade como o corpo para a alma. Porque a gente tem estudado até um corpo. Como você quer saber se a alma existe? Veja o corpo de um cadáver. Né? Se o cadáver é um corpo, é só o corpo. Se ele não vive, é porque a alma não está ali presente. Certo? Alguém fez alguma pesquisa a respeito desse texto? Não? Vocês leram? Já tinham lido esse texto? Então vamos devagarinho para poder ir destrinchando. Certo? Então, como estudamos anteriormente, Cairbar Schutel nos traz várias questões, vários questionamentos sobre as religiões, né? Nos capítulos anteriores, sobre as tradições, os mandamentos, as religiões, o exame das religiões, ele examina as religiões. A gente vê o que é religião. Fala sobre, a última aula foi sobre o fermento dos fariseus e saduceus, e nós buscamos na palavra fermento exatamente o exame também das religiões que os fermentos fazem, que dentro de nós fermentem as boas ideias, os bons sentimentos, e nós consigamos nos melhorarmos, não é isso? Nos desenvolvermos, avançarmos juntos, como humanidade, e que se dermos razão, se dermos ouvidos, como diz Jesus, aos fermentos dos fariseus, cresce dentro de nós o aumento dessas falsas crenças, e exatamente como ele diz agora, né? Essas sombras de misticismo crescem, se a gente der vazão, se a gente misturar esse fermento dos fariseus, as nossas dificuldades. Fala, amor.
eu acho que eu li no jornal agora, por esses dias, é o caso de uma esposa de um pastor que ele desencarnou, e ele, antes de morrer, ele disse para a mulher que ele ia ressuscitar, que não era para enterrar. Era para dar no terceiro dia ele ia ressuscitar. E então ele deixou essa observação para a família, né? E a esposa acreditou, né, no que ele disse que tinha recebido uma mensagem espiritual divina que ele ia ressuscitar no terceiro dia. Aí ele desencarnou e a esposa não deixou que enterrasse. Então ela ficou 3 dias velando o corpo, né, esperando a ressurreição dele, e nada aconteceu. Aí, passado no terceiro dia, aí foi fazer o sepultamento. Acreditou, né? Nossa. Isso, é uma análise que a gente tem que fazer, né, dessas comunicações que são feitas, né? É porque existem nas diferentes religiões diferentes crenças. Exatamente. Exatamente. E muitos são médiums também e recebem. Pois é. Porque a mediunidade não escolhe religião, certo? A religião que escolhe que dogmas que eles vão seguir. Nós falamos também sobre dogmas, né? Então, esse contato, eu estou fazendo uma análise pelo que eu entendo, né? Esse contato pode ter sido, como a gente conhece, uma falsa mensagem, pode ser algo dele próprio, coisas que ele colocou na cabeça dele que ele seria capaz de fazer, né? Que ele se acha uma pessoa, ele viu na um Bíblia e espírito, interpretou, né? Possivelmente ele interpretou um espírito a puro como interpretação. Jesus. Exato. E ele pode também ter interpretado a moda dele ou o que ele... Porque existe a ressurreição, né? Mas a gente ressurge no plano espiritual. Então, o que a gente pode fazer, Ana, é auxiliar esse irmão que foi ou enganado ou enganou-se, fazendo a prece por ele. Depois você me passa o nome dele. Que você... Por causa da imortalidade da alma, né? Isso, se você conseguir aí o nome dele, passa o nome dele, auxiliá-lo, porque provavelmente ele esteja desequilibrado, confuso, né? Porque ele criou uma coisa e não conseguiu, né, se entender dessa forma, para que ele seja auxiliado à maneira que ele puder ser auxiliado, né, de acordo com as suas necessidades, não é isso? E nesse âmbito, nessa visão que a gente está tendo, nesse primeiro parágrafo de Cair Barchutel, que ele fala que a religião está para a imortalidade como o corpo está para a alma, é que nós paramos para pensar sobre as religiões. As religiões não são espiritualistas. Mesmo, né? Não são, vamos dizer, não é espírita. Vamos tirar o espiritismo. As outras religiões que a gente tem aqui não são espiritualistas. Todas elas não acreditam na existência de alguma coisa após a morte. Mesmo que seja ficando esperando. Tem aqueles que se matam até porque acham que vão ficar melhores do outro lado, serão recompensados, né? Algumas religiões islâmicas, não é isso? É pelo que a gente sabe. No catolicismo fala que vai ter o inferno ou o céu, então, sabe? Está dizendo que a alma, depois que você morre, tem uma existência também. Ou então que você vai ficar lá parado esperando quando o julgamento final. Certo? Então,
de alguma forma, todas elas pensam em algo, tem essa imortalidade, vamos dizer assim, essa vivência da alma após a morte, ou o mundo espiritual, alguma coisa eles têm como, não é esperança não, mas como certeza até, uns têm como certeza que tem alguma coisa. Todos creem que existe alguma coisa após a morte, e a gente sabe exatamente no Espiritismo que isso se comprova exatamente pelas comunicações que se tem. Né? No Espiritismo, quantas comunicações nós temos? E se esse pastor acreditou nessa comunicação, é porque ele acredita que existe algo além, certo? Então, vamos pegar um texto, e eu acho que eu fiz o contrário, eu desliguei o contrário. Era para ter desligado, só um instante. Deixa eu retomar aqui. O celular, porque o texto está no celular. Vou entrar no tablet, tá, gente? Bom, o texto é da FEB. E deixa eu pegar aqui que eu não estou conseguindo sair. Vou pegar o texto. Está aqui aberto. Me perdoem, eu sou um pouco enrolada. Esse texto é baseado no livro Depois da Morte de Leon Denis, na parte 2, capítulo 10. Também no outro livro de Leon Denis, Cristianismo e Espiritismo, no capítulo 11. E ele faz uma... Perdão. Alguém está com o microfone aberto ou é seu mesmo, Denise? Sou eu mesma, minha filha, que eu fui trocar. É porque quando os microfones... Desculpa aí a barulhada. Não estamos ouvindo você. O texto foi salvo no celular e eu, na hora de ler o texto, eu esqueci e liguei o tablet também. O texto chama-se Imortalidade e Religião. E quando a gente fecha aqui, ele dá um monte de anúncio.
nome do texto, tá? E ele faz, Maria Antunes de Moura, ela faz um apanhado, um resumo desses textos de Leon Denis. Que diz assim: a crença na imortalidade é, segundo Leon Denis, uma das mais difundidas nas filosofias e nas religiões do Oriente e do Ocidente. Do ponto de vista filosófico, pode assumir duas formas diferentes. Primeiro, a crença na imortalidade da pessoa individual, ou seja, da alma humana em sua totalidade. E a segunda, a crença na imortalidade daquilo que a pessoa individual tem em comum com um princípio eterno e divino, só da parte impessoal da alma, né? Para o filósofo grego Platão, esta crença é o laço de toda a sociedade. E se a gente despedaçar esse laço, a sociedade se dissolverá. Então, o conceito de existência e sobrevivência da alma é admitido desde os tempos imemoriais. Então, desde há muito tempo, se crê na imortalidade. Mas ele foi consolidado com Sócrates, nas ideias de Sócrates, de Platão, de Pitágoras e de outros filósofos. Ok? Foi divulgado na Idade Média e acrescido das interpretações da teologia cristã pelos pais da Igreja, que não são aqueles apóstolos que a gente conhece. Os pais da Igreja são Agostinho, né, e Tomás de Aquino, certo? Esses apóstolos que eles estão falando não são os 12. Mas porque foi na Idade Média. No Renascimento, o conceito era lugar comum amplamente divulgado. Então, na época do Renascimento, todo mundo falava imortalidade e acreditava na imortalidade da alma. Na Idade Moderna, sofreu uma reviravolta, né? Sobretudo com a chegada do positivismo de Augusto Comte, que ficou época de 1798, né, que ele nasceu, 1857. Então, nessa época aí, e que sua doutrina com o culto à razão, que Comte era racionalista, certo? Ele rejeitava Deus e a imortalidade da alma. Então, até esse período, todo mundo acreditava. Com ele veio rejeitando essas ideias. Agora, na idade contemporânea, o conhecimento humano progride vertiginosamente e, com o desenvolvimento da psicologia e da parapsicologia, o mundo científico passa a se interessar na paranormalidade, aceitando-se que o homem possui algo transcendental, né? Algo extra, que pré-existe a formação do corpo, quer dizer, antes do nascimento. Já começa a acreditar em algo antes do nascimento do corpo. Mais tarde, houveram aqueles fenômenos de quase morte, né? Porque teve trabalhos por muitos médicos, muitas pessoas começaram a trabalhar esses fenômenos após os relatos convincentes de familiares, de amigos, de alguém que se conhecia, que se estudava sobre. E normalmente, né, dentro dos hospitais, né, ou após a eles. Bom, aqui ela cita Elizabeth Kubler-Ross, né, que era de 1926,
e desencarnou em 2004. Essa é uma médica suíça, naturalizada americana. Era uma estudiosa muito respeitada, né? Psiquiatra ela. E obteve importantes observações de pacientes terminais que retornaram ao corpo após parada cardíaca ou então em estado de coma. A maioria desses pacientes não só relataram aspectos da vida além da matéria, relataram também encontros com espíritos falecidos e, por si mesmos, eles atestaram a mortalidade do espírito. Não é? Tiveram muitas pesquisas que foram desenvolvidas pelo psiquiatra canadense Ian Stevenson. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Ele é da época de 1918 e faleceu em 2007, desencarnou em 2007. Então, ao longo de décadas e em diferentes partes do mundo, ele fez muitas pesquisas, ele obteve relatos de muitas pessoas que tinham reminiscências de outras existências. Olha o que a gente está estudando aí na Diversidade dos Carismas, né? O caso da Regina, né? Como ela tem essas lembranças, dessas reminiscências de vida anterior. Não é isso? Presente até trazendo um certo desconforto para ela durante a sua vida. Então, ele acumulou um número significativo de casos de pessoas que tinham essas reminiscências e de experiências vividas no plano espiritual após a morte do corpo. Bom, segundo a doutrina espírita, chamamos alma ao ser imaterial e individual que reside em nós e sobrevive ao corpo. Não é isso? Kardec faz essa diferenciação entre o espírito e alma, para que a gente possa, na ocorrência, né, dos estudos, a gente poder discernir uma coisa de outra. A questão de aceitar ou não a imortalidade da alma e, consequentemente, a sua capacidade de se comunicar com os encarnados reside na ideia que se tem de alma. Para muitos indivíduos, a alma é uma abstração. E para outros, é um ser destituído de uma forma precisa, uma espécie de luz ou clarão. Para Kardec, a alma é o indivíduo encarnado e espírito, o indivíduo desencarnado. Certo? Outras pessoas têm uma visão muito confusa e, com base nas suas convicções religiosas, né, fica realmente algo... não fica nítido a diferenciação. O progresso da ciência, contudo, permitirá que a imortalidade da alma, a sua sobrevivência e a sua manifestação no plano físico seja comprovados. Então, a ciência anda caminhando para a comprovação dessa imortalidade. A sobrevivência da alma depois da morte está provada de maneira irrecusável e de alguma sorte palpável pelas comunicações espíritas. Basta agora a aceitação de todos, né, para que possamos ter a evolução, né, dessa religião, o futuro da religião, né? Não a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Sua individualidade está demonstrada pelo caráter e pelas qualidades próprias de cada uma. Essas qualidades, distinguindo as almas, né, os espíritos uns dos outros, né, as almas com individualidade, certo? Constituem a sua personalidade. E se elas estivessem confundidas num todo comum, como muita gente pensa, né? Morreu, vai todo mundo para o mesmo lugar, se junta tudo ali. Né? Como se a gente não fosse individualidade. Então, sua individualidade está demonstrada pelo caráter e pelas qualidades próprias de cada uma.
Essas qualidades, distinguindo das almas umas das outras, constituem a sua personalidade. Se elas estivessem confundidas num todo comum, não teriam senão qualidades uniformes. Como é que a gente sabe que cada espírito é uma individualidade? Porque cada um é de um jeito. Né? Se somos encarnados cada um de um jeito, desencarnado continuamos cada um de um jeito. Certo? Então, essas são provas inteligentes. Senão, a gente, depois que desencarnava, a gente entrava em comunicação com o espírito, era tudo igual. Tudo falando a mesma coisa, tudo igual, tudo do mesmo jeito. E não é, né? Além dessas provas inteligentes, há ainda a prova material das manifestações visuais. Então, a gente tem a comunicação de mente para mente, né? Mas tem também as vidências. Quantas vidências acontecem e há quanto tempo acontecem vidências? Né? E elas constituem provas. As aparições, que são tão frequentes e tão autênticas que não é permitido contradizer. Então, ela faz um apanhado do que Leon Denis fala aqui. No Cristianismo e Espiritismo. Alguém tem esse livro? Eu ganhei hoje. Não tinha, não. Eu tinha baixado, tem no Kindle. No capítulo 11, que tem o subtítulo Renovação. Então, ele diz assim, pelo acurado estudo dos fenômenos, pela comunicação permanente estabelecida com o outro mundo, o Espiritismo veio confirmar as grandes tradições do passado, os ensinos de todas as religiões, de todas as filosofias elevadas no tocante à imortalidade do ser e à existência de uma causa organizadora do universo, e que lhes deu uma sanção definitiva. O que até então não passava de hipótese e especulação do pensamento, tornou-se um fato demonstrado pelo Espiritismo. Então, nesse capítulo é muito interessante, quem tiver, se vocês quiserem aí anotar, Cristianismo e Espiritismo, capítulo 11, Renovação, Leon Denis. E como o título sugere, depois da morte. Né? Leon Denis, no capítulo 10, de título A Alma Imortal, esse aqui. No capítulo 10, desculpa, a vida imortal, perdão, a vida imortal. Pergunta, Denise. assim, Denise, Oi. vou fazer uma pergunta que eu perdi. Tu falou os pais da igreja, a igreja primitiva, né? Agostinho e... qual é o outro nome? É Agostinho e... Peraí, vou consultar aqui os meus... Foi bem no começo, quando tu começou a leitura. É Tomás de Aquino. Ah, ok. Valeu, São obrigada. Tomás de Aquino. Eu anoto para não esquecer. Ó, cabeça. Tomás de Aquino. Não, tudo bem. Anotou? Então, nesse livro, Depois da Morte de Leon Denis, no capítulo 10, A Vida Imortal, ele diz assim: o estudo do universo conduz-nos ao estudo da alma. A investigação do princípio que nos anima e dirige-nos os atos. Então, a alma é o princípio que nos anima e nos dirige os atos. É como a gente tem estudado, né? Ver pelo cadáver que a alma existe. Porque se é cadáver, a alma não está ali. Se está vivo falando, é porque existe algo que faz com que ele viva e fala. Né? Já o dissemos, a inteligência não pode provir da matéria.
A fisiologia ensina-nos que as diferentes partes do corpo humano renovam-se sob um lapso de tempo que não vai além de alguns meses. Com a ação das duas grandes correntes vitais, produz-se em nós uma troca perpétua de moléculas. Aquelas que desaparecem do organismo são substituídas uma a uma por outras provenientes da alimentação. Desde as substâncias moles do cérebro até as partes mais duras da estrutura óssea, tudo em nosso ser físico está submetido a contínuas mutações. E o corpo dissolve-se, né? E numerosas vezes durante a vida ele se reforma. Então, apesar dessas transformações, a matéria do cérebro também pode renovar-se, mas o pensamento é idêntico, né? O cérebro vai crescendo, as células mortas vão embora, né? Tem nervos que morrem, nervos que se desenvolvem, mas o pensamento, o indivíduo é o mesmo. Né? Ele não se renova, ele não vira outro. Então, essa é uma das formas da ciência comprovar que existe algo além daquele corpo ali, que naquele corpo só pode existir um espírito. Né? A alma é o princípio da vida, a causa da sensação, é a força invisível, indissolúvel que rege o nosso organismo e mantém um acordo entre todas as partes do nosso ser. E aí nós poderemos ler mais. Fala assim, é tanta professora passando dever de casa, né, Ana? Né, Ana Brito? A gente estuda, estuda, estuda. Vamos voltar para Cair Barchutel? No segundo parágrafo, a Aninha vai ler para a gente o segundo e o terceiro, por favor. Depois a gente dá uma paradinha, Ana Brito. A gente dá uma paradinha. O microfone tá bom? Está? Tá. Você quer que eu leia o segundo parágrafo? Então, vamos aqui. Um corpo sem alma é morto. Uma religião sem imortalidade é cadáver embalsamado, que hoje ou amanhã será inumado. Eu não entendi isso, não. Inumado. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Tá. A religião é um corpo vivo de ação permanente, em que o cérebro e o coração proclamam as grandezas da imortalidade. A religião é a grande reveladora da vida na eternidade. A religião é a reveladora... Continua, Denise. Reveladora, a imortalidade é a revelação. Nascidas juntas, uma completa a outra. Parou? Parou? Parou. Eu falei 3, mas é porque é só uma linha. Tudo bem, então vamos lá. Ele falou que a gente já conversou antes. Não? Mais um? Não, pode parar um pouquinho. Tá. Para a gente completar o pensamento aí. A gente falou sobre o corpo. Mas ele diz que a religião é um corpo vivo de ação permanente e que o cérebro e o coração proclamam as grandezas da imortalidade. Por quê? O cérebro quer sempre melhorar, aprender, não é isso? Se desenvolver. E o coração também quer sempre desenvolver bons sentimentos. Então, a religião é um corpo vivo. Então, ele está dizendo aí que a religião também tem alma, né? Mas tem exatamente essa... É porque tem essa vontade
que anima. Porque a religião sem imortalidade da alma, ela vai ser morta. Porque a religião é que dá esperança a você para você procurar uma coisa melhor no futuro. Né? Uma coisa melhor para você, uma coisa melhor para a humanidade. Não é isso? Então, a imortalidade é a alma da religião. Porque ela faz com que você procure a melhoria, procure o que vai ter depois. Procure ser feliz mais tarde. Né? E essa religião, a religião é a reveladora, a grande reveladora da vida na eternidade. Porque ela diz que o que você fizer aqui, você vai alcançar após a morte. Então, ela está dizendo que existe imortalidade. Que a alma preexiste, né? A alma continua após a morte. Em termos diferentes, mas todas as religiões dizem, não é? Tem alguma religião que diz que não existe nada depois disso? Não, só o materialismo, né? Então, a religião é a reveladora. A imortalidade é a revelação. E nascidas juntas, uma completa a outra. Porque a religião vai revelar essa imortalidade, certo? E a imortalidade é essa revelação que a religião vai trazer para a gente. Deu para entender? Alguém entendeu de forma diferente? Não? Não, eu estava pensando aqui, Denise, eu me lembrei daquela história História não, é verdade, do barco, né? Quando ele parte, você está no porto olhando o navio ir embora. E o navio some. Isso significa o quê? Imortalidade. Mais ou menos a gente imagina isso. Ele existe, você não vê, você não enxerga, né? Mas você sabe que ele é... Eu acho lindo quando falam isso, né? Porque é verdade, né? Você não precisa ver para saber que existe imortalidade. Você sabe que o navio continua ali no mar, indo embora, só que você não tem a visão dele. Né? Então, é isso. Ana, ir no mar é o ato de enterrar, sepultar o cadáver. Tá? Naquele parágrafo que você leu, um corpo sem alma é morto, uma religião sem imortalidade é cadáver embalsamado, que hoje ou amanhã será inumado. O cadáver embalsamado, hoje ou amanhã vai ser enterrado. Certo? Então, inumado é enterrado. Ah, tá. Botei aqui. Agora, Ana Constantino, você pode ler? Não, eu vou ler, peraí, porque tem umas palavras aí meio complicadas, vamos ver. A revelação é a pedra sobre qual edificou o Cristo a sua igreja. Super anc Petram edificato ecclesiam meam. A imortalidade é a revelação. Tá aí em latim. Não que eu saiba latim, não. Minha irmã mais velha estudava direitinho, que nem os padres na igreja. Direitinho. Minha irmã mais velha estudou latim, grego, alemão, ela estudou várias línguas. Tem que adivinhar, né, o que eles estavam falando. Ela fez no clássico. Até que aqui então, deu para... eu ouvia muito ela falar. Vai aprendendo, né? Vai acostumando. Então, auditivamente, eu acostumei, mas não sei o que quer dizer algumas palavrinhas, porque latim é a base da nossa língua, né? Isso. Tem algumas que dá para... Vamos continuar que a gente vai entender. A religião de Jesus, em tempo algum, será destruída, porque disse o Mestre e Senhor, minha palavra não passará.
E em Mateus, no capítulo 5, versículo 18, Donec transiat coelo et terra, iota unum, auto unus apex non praeribit, alege donec omnifiante. É a Vulgata. O que ele está dizendo aí? Sei não. A religião de Jesus tem o seu fundamento na imortabilidade. A sua palavra é de vida eterna. Ele está falando, a Vulgata, pelo que eu entendo, eles falam sobre ai, meu Deus, os sermões. Ele fala sobre os sermões. Que minha palavra não passará. Ou então que ele falou sobre para Pedro, como ele disse antes, o que Pedro, você és a pedra que erguerei a minha igreja, né? Vamos ver. Vamos lá, Ana Constantino. Na religião de Jesus continua 1, 2, 3 parágrafos, por favor. A religião de Jesus Cristo nasceu da revelação, criou-se na revelação, vive e viverá animada pelos influxos vivificantes da revelação. A revelação é a sua luz, seu calor, a sua vida. Por isso, ela tem permanecido e permanecerá por todos os séculos dos séculos. Aninha, para um pouquinho. Não há... Ana. Oi. Você pulou um parágrafo. Eu pulei? Isso, lê de novo, por favor. São 2 parágrafos que começam exatamente do mesmo jeito. A religião de Jesus. A religião de Jesus tem o seu fundamento na imortalidade. A sua palavra é de vida eterna. As religiões do mundo são produto dos concílios e propriedades dos padres. A religião de Jesus Cristo nasceu da revelação, criou-se na revelação, vive e viverá animada pelos influxos vivificantes da revelação. A revelação é a sua luz, o seu calor, a sua vida. Por isso, ela tem permanecido e permanecerá por todos os séculos dos séculos. Não há religião sem imortalidade, nem imortalidade sem religião. A verdadeira religião tem obrigação de demonstrar a imortalidade, porque a imortalidade é a sua base inabalável. Pronto. Assim como o corpo... Pronto. Ela ligou, botou a primeira e foi embora. O que a gente entendeu por isso? Você viu que, conforme a gente leu aquele parágrafo que você pulou, a gente entendeu melhor, né? A religião de Jesus tem seu fundamento na imortalidade. Olha o que ele falou ali antes. A sua palavra é de vida eterna. A gente tem até o livro que a gente estuda, né? A palavra de vida eterna de Emmanuel. Porque as palavras de Jesus são de vida eterna. E por quê? Ele diz assim, as palavras de Cristo são eternas, mas as religiões do mundo são os produtos dos concílios e propriedade dos padres. Ele fala, naquela época, ele está falando só, em 1928, vamos voltar novamente, Carribar Schutter está falando do catolicismo, da Igreja Católica, né? De lá para cá, outras igrejas ampliaram o seu leque, né? E foram para outros países, então estão difundidas no mundo inteiro. E pela globalização, você tem todas as religiões em todos os países, umas mais predominantes do que outras, certo?
Mas ele diz que a religião de Jesus Cristo nasceu da revelação, porque não é a boa nova? A revelação que Jesus nos trouxe foi a boa nova, né? Então, não foi uma revelação, criou-se essa revelação. E essa religião de Jesus vai viver, vive e viverá sempre por o que essa revelação nos trouxe. Cada vez mais pessoas entendem o que ele quis dizer. Né? Então, essa revelação é a luz, é o calor, e é a vida de Jesus, que é o Evangelho, né? Que foi vivida por ele, exemplificada. Por isso que ela tem permanecido e permanecerá sempre, por todos os séculos e séculos. Ele falou que a minha palavra não passará. Então, o que ele nos trouxe, a sua revelação, não passará, é eterna. Porque ele nos trouxe a lei divina e natural. Ele interpretou para a gente, ele viveu para a gente a lei divina. Né? E diz também aqui, onde que ela parou, não há religião sem imortalidade, e nem imortalidade sem religião. Essa é uma das interpretações que a gente tem. Essa é a interpretação de Cairbar Schutel, que muito veio ao nosso encontro, né, ao encontro dos nossos entendimentos atuais, nos nossos estudos. Como a gente só tem mais 5 minutos, eu vou pedir para Eloá ler a verdadeira religião. Continua aí, por favor, Eloá. A verdadeira religião tem a obrigação de demonstrar a imortalidade, porque a imortalidade é a base inabalável, assim como o corpo externa e proclama a existência da alma que lhe dá vida, assim como a sombra se manifesta nos ares e os deuses descem à terra para responder aos apelos da imortalidade, que lhe fazem os homens a religião de aceitar, a de referendar, a de incumbir, a de proclamar a verdade das manifestações dos espíritos, que são os reveladores da revelação. A religião de Jesus tem por base a revelação. Quando Simão Pedro disse, respondo a Jesus... Oi? Prontinho. Prontinho. Prontinho, porque... Eu estou vendo que está todo mundo animadíssimo para continuar estudando. Vamos lá. Muito boa. Vamos muito dar boa, uma paradinha por aí. Vamos quando marcar falou um aí minuto, eu saí correndo. Menos de um minuto, eu disparei. A revelação, marca aí, nós paramos aí. Mas nós vamos ainda... Deixa eu pegar aqui um lápis. Ainda falar alguma coisa sobre isso. A verdadeira religião tem obrigação de demonstrar a imortalidade, porque a imortalidade é a sua base inabalável. Qual é a base da nossa religião, da nossa doutrina? Imortalidade da alma. É? Imortalidade da alma. O que mais? Em que mais nós acreditamos? Na reencarnação. A reencarnação. Olha aí, que não deixa de ser a imortalidade da alma. Porque a alma é imortal, mas ela tem outra oportunidade de vir, né, de renascer. É o mesmo espírito. A revelação. Não é isso? Uhum. Pluralidade dos mundos. A pluralidade dos mundos, isso. Comunicação com os espíritos. Comunicação dos espíritos, intercâmbio. Intercâmbio. Então,
como ele diz que a verdadeira religião tem a obrigação de demonstrar essa imortalidade, porque a imortalidade é sua base. Então, como a explicação que a sua religião vai dar para esse item? Se a base é esse item, tem que ter uma explicação plausível, lógica, né? Então, ela tem obrigação, porque ela não tem a missão de esclarecer, não tem a missão de auxiliar a elevar, a procurar melhores resultados, procurar melhores ações. Então, é uma obrigação mesmo da religião. Certo? Nós vamos dar uma E a paradinha. justiça também, né? Porque a partir do momento que nós temos tempo, nós temos só essa vida, temos muito tempo para ir, voltar e reparar, e cada vez mais crescer, né? Isso, Fazendo aí a uso. gente Consegue tem aproveitar, né? a consolação, A exatamente. consolação, isso aí, nossa, fica, não pode resolver numa, tem quantas? E vai resolvendo, e o homem vai ficando mais puro, né? Aquele que aproveita. É E a oportunidade, justiça, né? exatamente, a justiça de Deus, porque ele não vai Justiça de criar Deus. seres perfeitos e seres imperfeitos, seres para sofrer, e Exatamente. aqueles outros que não precisam Exatamente. sofrer, porque já são perfeitos, né? Exato. Então, nós vamos parar aqui e deixarmos ainda para retornarmos a esse assunto, desse O parágrafo, assunto é muito bonito, muito na bom. próxima, porque não dá para fazer uma só. Senão a gente acaba correndo muito. Tá bom? Há algum ponto que esteja confuso ainda na leitura? Alguém achou algum ponto confuso? Ou precisando de explicação? Ou necessitando da gente pesquisar, de nós pesquisarmos mais profundamente sobre ele? Não, eu sinto ele assim, uma coisa assim, uma estrada maravilhosa, né? Porque tudo isso nós estamos debatendo, né? Desde do século, quantos séculos nós já estamos com isso na cabeça. E agora a gente tem que realmente... Estamos entendendo bem como tem que ser entendido, né? Denise, Oi, obrigada, Luar. Fala, Ana. nesse estudo aí, eu fiquei pensando que é o seguinte: o templo religioso está dentro da gente, né? Que muitos religiosos vê o templo assim, materialmente falando, né? Que é o espírito, né? Que eles investem muito, né? Enfeita muito, investe mesmo, né? Faz aqueles templos cobertos de ouros, né? E a gente vê muitas basílicas, coisa lindíssima, né? Vamos combinar. Mas eu acho que o verdadeiro templo religioso é o que está dentro de nós, né? Eu vejo dessa maneira. E esse estudo fala um pouquinho disso também. Bastante. Né? Ou eu que estou enganada? Não, certíssimo. Corretíssima. Ana Brito, quer falar alguma coisa? Nossa, está super correta. Jesus veio na manjedoura, olha a simplicidade, né? E até hoje nós estamos aqui e vamos continuar todo sempre, né? A simplicidade, né? É bom, né, Denise, a gente está estudando porque a gente relembra, né? E a gente solidifica o estudo dentro da gente. E essa troca é muito boa. Então, E a gente também vai... A gente vai relembrando nosso passado, a maneira que a gente via a religião, né? A maneira que a gente se comportava diante das nossas crenças, né? O que a gente acreditava, que agora a gente não acredita mais. Verdade. Né? Que a gente estava super enganado, né? E graças a Deus a gente foi despertado, porque imagina, desencarnar pensando num inferno de um jeito
e Ou do deparar céu do outro lado. Ou vou para o céu ou vou para o o inferno. céu ou o inferno, né? E chegar do outro lado e é Ficava totalmente esperando, né? Ficava diferente. esperando um dia ser chamado para a Pois ressurreição, né? é. Igual esse Aí Realmente, você até pouco cai na tempo a real gente e vê que acreditava você Chegaram do nisso. perdeu, trabalho, depois como vai se ter você intervalo. tivesse perdido todo Comendo esse tempo aqui na Terra por nada, Vai lá, né? É filho. Como se você verdade. vivesse por nada. Pois Gente, é, não a gente consegui ficava entender aqui cachorro. detonando, né? Detonando. Só um É, instante. Cachorro que acaba Eu não consegui entender. está do nosso Olha só, a gente vai ter que dar um tempo e encerrar mesmo. Tem muita Daqui a conversa. pouco, vamos dar uma leiturinha, tá? Até semana que vem a gente vai ter o... Muito bom, Vamos dar muito